Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou deixar esse vídeo aqui sobre ligações metálicas, tá? Então, os metais, eles são substâncias simples de elementos metálicos ou misturas homogêneas dessa substância. Então, pode ser mistura de outros metais. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Os núcleos dos átomos dos elementos metálicos, eles geralmente apresentam baixa atração dos elétrons da camada de valência. Então, os elétrons da última camada, que é a camada de valência, o núcleo ele tem pouca atração por esses elétrons, tá? Então, isso justifica os baixos valores de ionização, de afinidade eletrônica e de eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência de o átomo atrair elétrons, né? Afinidade eletrônica, então essa afinidade eletrônica, né, que é a capacidade do átomo liberar energia quando ganha um elétron. Como geralmente ele não ganha esse elétron, então ele tem uma baixa afinidade eletrônica. Então supõe-se que os átomos que apresentam essas características, quando se unem, eles formam uma estrutura em que os elétrons da última camada não ficam restritos ao respectivo átomo. Então, eles não ficam restritos ao respectivo átomo, mas eles circulam por todo o material. Logo abaixo aqui eu vou mostrar para vocês, tem aí no livro, né? Os elétrons eles ficam soltos no material, no metal. Então esse elétron ele não é exatamente daquele, não fica restrito exatamente àquele átomo, tá? As principais características comuns dos metais podem ser explicadas por esse modelo aí, na qual cátions dos elementos metálicos estão dispostos em um retículo cristalino e elétrons circulam livremente entre eles. E esse modelo ele é conhecido como mar de elétrons livres, pois os cátions metálicos estão imersos nos elétrons livres. Como podemos perceber aqui, nós temos cátions, né? Esse sinalzinho de positivo são os cátions, e os elétrons eles ficam circulando para lá e para cá, tá? Entre os cátions, tá? Entre esses cátions aí, entre esses átomos. Então, por isso é chamado também de nuvem de elétrons ou mar de elétrons. A esperada repulsão entre os cátions, né, ela é minimizada pela quantidade de elétrons que existe entre os átomos aqui, entre os cátions. Então, essa liberdade de movimento dos elétrons, ele explica a condutibilidade elétrica, tá? Então, se os elétrons são livres, então por isso que conduz muita corrente elétrica, tá? Conduz a corrente elétrica. Se eu aplicar ali um potencial elétrico, então eu vou conseguir mover esses elétrons. Por isso eu consigo ter a corrente elétrica, tá? O movimento dos elétrons pelo material aumenta a eficiência da condução de calor também. Então eles são bons condutores de calor também, os metais, tá? A maleabilidade pode ser explicada pelo rearranjo do retículo metálico devido à tensão mecânica. Olha só, então essa maleabilidade, né, capacidade de eu conseguir dobrar esse metal, né, você consegue dobrar, né? Muitas vezes consegue, você bate, amassa ele, consegue formar lâminas, tá? Então isso devido a aproximação dos cátions provocaria uma repulsão amenizada pelos movimentos dos elétrons, não ocorrendo ruptura do material, mas sim um deslizamento dos átomos e um rearranjo do retículo. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Elétrons entram por um lado, provocando repulsão e gerando movimento no mar de elétrons, e a quantidade de elétrons que sai do metal é a mesma que entra. A maleabilidade dos metais também é explicada pela mobilidade do mar de elétrons. Se batermos com um martelo no cristal iônico, ele vai se estilhaçar. Isso acontece porque a força aplicada empurra os íons de cargas iguais para se juntarem. Eles então se repelem e acabam quebrando o cristal. Em contraste, se você bater em um metal com um martelo, ele não se quebra, só amassa. Metais têm a capacidade de se deformar em resposta a uma força aplicada.
O mar de elétrons protege os cátions uns dos outros, prevenindo assim a repulsão entre eles e fazendo com que o metal possa mudar de forma. O metal mais maleável é o ouro. Uma propriedade similar à maleabilidade do metal é a capacidade dele ser puxado em longos fios sem se quebrar. Chamamos isso de ductilidade. Ligações iônicas não são dúcteis, pela mesma razão que, em geral, não são maleáveis. Se uma ligação iônica fosse moldada na forma de um cilindro, ela quebraria por conta da repulsão dos íons similares. Em contraste, o metal poderia ser moldado em cilindro porque os cátions podem se alinhar, protegidos uns dos outros, enquanto o mar de elétrons os envolve. O metal mais dúctil é a platina. Quase todos os metais são sólidos em temperatura ambiente, com os cátions formando uma forma reconhecível e compacta. Você consegue pensar em qual seria a exceção? Mercúrio é o único metal líquido em temperatura ambiente. Outros 4 metais derretem a uma temperatura próxima à temperatura ambiente. São eles frâncio, césio, gálio e rubídio. Então, como vocês podem perceber, essa maleabilidade, né, na qual você aplica uma força, né, você bate com um martelo, por exemplo, em um metal, ele consegue rearranjar, né, esses elétrons, esses átomos, tá? Então essa é uma das propriedades dos metais. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ligas metálicas, elas são conhecidas aí desde a antiguidade, tá? Bronze e ligas de ouro já eram usadas aí na fabricação de armas e joias, já desde muito tempo. As ligas metálicas, o que elas são? Elas são misturas homogêneas, sólidas, formadas principalmente por 2 ou mais metais. Então eu misturo dois metais, então aí vai formar essa liga. E a própria palavra já está dizendo, né? Liga vai dar a liga. Então vai dar essa consistência aí, essa possibilidade das substâncias aí, desses objetos serem mais duráveis, né? Por exemplo, nós temos aqui o ouro. O ouro é um metal, muito bem. O ouro ele é um metal, mas o ouro puro ele pode ser facilmente riscado, tá? Então, para dar aquela dureza que vocês veem nessas joias, enfim, de ouro, na verdade são ligas metálicas, o que é mistura de ouro com outro metal, que geralmente é um cobre e a prata. Então geralmente aí então se coloca 75% de ouro e outras restantes aí de cobre e prata para dar essa dureza, tá? Olha só, para dar a dureza adequada para a joia e também mantém o brilho, né, e a durabilidade do ouro. Aí também aqui fala um pouco do bronze, né, que impulsionou aí as civilizações antigas. O bronze é a mistura de cobre com estanho, né, são 2 metais, e eles apresentam essas características adequadas, né, para ferramentas e armas. O ferro, tá aqui o ferro. O ferro o ferro puro ele tem uma aplicação muito baixa, né? Na verdade, o ferro que é utilizado no nosso cotidiano, ele é uma liga, né, na verdade chamado de aço, né? É uma liga de ferro com carbono, tá? Então essa mistura aí, ó, de 1%, mais ou menos aqui 1%, 1,5% de carbono. Então essa mistura com o carbono. Aqui também, ó, a adição de outros metais confere ao aço certas características, ó, como dureza. O aço usado em diversos objetos de corte, resistência à oxidação, o aço inoxidável, né, que não enferruja, resistência à tração, que é o cabos de aço, e resistência mecânica. Tá ok? E aqui também ele fala um pouco do bismuto, né? O bismuto é um metal que ele é utilizado aí muito em circuitos fusíveis, né? De circuitos aí. Esse fusível, né? Esse fusível aqui
ele é formado por bismuto, chumbo, estanho e cádmio, tá? Essa mistura de metais. Olha só, essa liga se funde a 70 graus Celsius. Então, se chegar a 70 graus Celsius, essa liga aqui, esse fiozinho do fusível, ele se rompe. Isso é muito bom, porque se ocorrer uma sobrecarga de energia, o fusível ele é rompido aqui, né, para não prejudicar o equipamento, né, que o equipamento é muito mais caro, o fusível é baratinho. Então isso é muito bom aí na utilização desses equipamentos eletrônicos aí, tá? Aqui embaixo tem uma tabela com a composição e aplicação de algumas ligas metálicas, tá? Então vocês podem dar uma olhada aí, ó, bronze, tá? 67% de cobre, 33% de estanho, e aqui do lado aqui a aplicação dessas ligas aí, tá ok? Então, turma, vamos lá. Eletronegatividade e as ligações químicas. O eletronegatividade, como a gente já estudou aí no tópico anterior, é a medida, a tendência, né, que um elemento tem de atrair os elétrons para participar de uma ligação química. Então, a eletronegatividade é a tendência do átomo em atrair elétrons, certo? Aqui ele fala que Pauling sugeriu que as ligações entre átomos de elementos com baixa eletronegatividade, quer dizer, baixa eletronegatividade é aqueles que têm baixa tendência de atrair elétrons, apresentam um elevado caráter metálico. Lembram que no conteúdo anterior, deixa eu ver aqui, então lá na parte das propriedades periódicas que nós estudamos anteriormente, e aqui fala sobre a eletronegatividade, que ela aumenta da esquerda para a direita. Então aqui essa galera, esse pessoal aqui, ó, dos átomos do lado direito, eles têm a maior tendência de atrair os elétrons, né, desse pessoal aqui, desses elétrons, desses átomos, do lado esquerdo da tabela periódica, tá? Então por isso que a ligação entre esses átomos aqui, eles têm um caráter metálico, tá? Então é metálico, é só uma complementação, tá? Não precisa ficar muito quebrando cabeça com isso aqui, tá? Ligações entre átomos de eletronegatividade mais alta apresentam forte caráter covalente. Então os átomos que estão aqui, ó, mais nessa ponta aqui, do 16, 17, que eles têm uma eletronegatividade maior, eles têm um caráter covalente. Aqui tem alguns exemplos, ó, como por exemplo H2O, que é água, tá? Hidrogênio está aqui, com exceção do hidrogênio, tá? O hidrogênio, que ele não é um metal, ele também não é não metal, ele é um elemento que não faz nenhuma parte dessas classificações aqui. Então é uma ligação covalente, tá, entre o oxigênio. O dióxido de carbono, ó, CO2, carbono aqui, ó, nós temos aqui não metais, tá, não metais. E agora tem uma exceçãozinha aqui, tá, que é o cloreto de alumínio, tá? Cloreto de alumínio. O alumínio é um metal, tá, mas ele tem um caráter covalente, ele não tem um caráter iônico, tá? E nós temos aqui outro exemplo, que é o cloreto de sódio, que ele tem um caráter iônico nesse caso, ó. Nós temos aqui o cloro, né, e o sódio, tá? Que tem mais a força de atração do que o sódio, né? Então ele atrai. Então nesse caso, e outro, né, que aqui nós temos o metal com o não metal, formando uma ligação iônica.